Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje traremos um assunto polêmico, defesa pessoal, após a vinheta. Pastor Guilherme, como pensa o pastor sobre defesa pessoal? Assim, é a opinião do pastor, né? Nós não estamos aqui representando ninguém, né? Nenhuma instituição, então é a opinião do pastor. O pastor é formado em artes marciais, né? O pastor é black belt, é isso que fala? Isso, faixa preta, né? Duplo faixa preta. E qual que é a posição do pastor na defesa pessoal? Olha, é interessante, né? E importante você falar que é a minha posição, porque um dos distintivos batista é justamente o sistema democrático de organização das igrejas locais. Então, quando nós falamos a nossa posição, pode ser que tenha algum pastor batista que pense diferente, e como nós atuamos num sistema democrático, respeitamos todas e quaisquer posições em nosso meio. Sim. E até mesmo fora dele. Eu particularmente acredito que a legítima defesa, a autodefesa, ela é prevista em Constituição. O artigo 25 da nossa Constituição diz que nós podemos usar os meios disponíveis para inibir injusta agressão, né? Então a lei dos homens nos dá esse amparo para nos defendermos contra injusta agressão, e a lei de Deus, aos meus olhos, também nos dá esse amparo para nos defendermos quanto a uma injusta agressão. E para isso nós podemos destacar aqui um texto muito famoso de Êxodo, capítulo 22, 2, as leis acerca da propriedade, mas o que me chama a atenção aqui é que já nessa época existiam ladrões, pessoas que usavam de artimanhas para se beneficiar e tirar proveitos de povos e pessoas que tinham bens ou propriedades. Olha o que diz Êxodo 22, 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido de modo que morra, quem o feriu não será culpado de sangue. Então aqui a própria lei de Deus nos dá esse amparo para nós nos defendermos contra um ladrão, um salteador que procura minar a nossa casa ou os nossos bens, colocando em risco a nós e as pessoas que nós amamos. Então eu não vejo problema nenhum em inibir uma injusta agressão usando os meios legais para tal. Sim, porque quando a gente fala defesa pessoal, as pessoas já vão pensar em arma de fogo. Mas assim como nós estávamos falando nós já conversamos, você com um pedaço de pau, você pode levar alguém ao óbito. Pode inibir uma injusta agressão. Sim, uma injusta agressão. Ou você pode assassinar alguém, você pode matar alguém. Dependendo de onde você bater com um pedaço de pau na pessoa. E o irmão falou, né, que citou até que eu sou faixa preta de jiu-jitsu e de karatê, né? E nós aprendemos justamente a nos defender. E realmente existe golpes, né, que pode trazer a óbito uma pessoa, um oponente. A gente não vai usar isso de forma legalista, né, ou liberal para produzir o mal ou propagar o mal, de nada disso, mas para apenas nos defendermos, saber nos defender numa situação de risco. Então não precisamente ficar com uma arma de fogo, ter uma arma de fogo para poder, né, se defender. E também eu, Guilherme, não vejo problema nenhum no crente que legalmente necessita ali do meio da arma de fogo para se defender, adquirir o seu armamento para defender a si e a sua casa. Eu, Guilherme, não vejo problema nenhum se for tudo legalizado, conforme os parâmetros na lei. Né? Porque não dá pra gente também falar, eu vou lá comprar uma arma com bandido, né? Não, aí você foge dos parâmetros da lei dos homens
e da lei de Deus. Porque o que diz em Mateus 18:18? O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, nós devemos estar de acordo com a lei dos homens, até que esta não interfira nas leis de Deus, né? E devemos seguir essas diretrizes, né? Então, nós, a partir deste meio, eu, Guilherme, não vejo problema nenhum. Se uma pessoa que julga necessário portar uma arma de fogo ou ter a posse da sua arma de fogo na sua casa para se defender, é um direito cívico, né? Nós, antes de sermos crentes, né? Antes, a gente nasceu ali e a nossa mãe já nos registrou. Então, muitas vezes, antes de sermos crentes e de reconhecermos a Jesus, nós somos cidadãos, né? Desse mundo. Então, a gente tem nossos direitos quanto cidadãos. E se a lei do seu estado, do seu país, permite e você, dentro da lei, julga necessário, eu, Guilherme, não vejo problema nenhum em você ter ali a sua arma para você se defender ou para praticar tiro esportivo também, que é uma modalidade esportiva, né? Nós falamos aqui de jiu-jitsu e do karatê, que eu treino, mas nós também temos aí a prática do tiro esportivo. Sim. Também. E também, assim, nós aqui não estamos defendendo partido político. Político. Sim, perfeitamente. Nada, nós estamos, a questão aqui é uma questão de legítima defesa. Né? Legítima defesa, uma questão social, uma questão antropológica, porque se a gente for estudar a humanidade, a gente for falar de antropologia, nós vamos estudar os povos da face da terra, eles todos usaram da sua legítima defesa. Lembra mesmo de que fala assim, olha, se a gente voltar aí a 4, 5 mil anos atrás, vamos supor assim, eu li uma história dos caldeus, dos hititas. Eles se defendiam com o quê? E a humanidade foi feita nisso. Se a gente olhar a própria Bíblia, o povo de Israel se defendia como? Aí que tá, Moisés manda Josué armar o povo para defender ali sobre os amalequitas que tentavam ali roubar o povo, né, que estava naquela situação. Então a ordem de Moisés a Josué era para que este armasse o povo, para o povo se defender contra seus inimigos. E também tem o contexto aqui de Neemias, que é muito famoso. Neemias, ele ora a Deus e pede a Deus que o abençoe para ele reconstruir os muros ali de Jerusalém, para edificar novamente a cidade, né? E os muros serviam para quê? Para a proteção da cidade. Mas quando eles estavam construindo o muro, Sanbalat e Tobias aqui, eles queriam o quê? Inibir a construção do muro e persuadiram homens para justamente afrontar o povo de Israel sob o comando de Neemias, para justamente impedir aquela construção. E olha que interessante aqui, Neemias capítulo 4, verso 17. Os que edificam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada uma mão fazia, a outra na obra e a outra nas armas. Observe, enquanto os trabalhadores estavam ali trabalhando, construindo o muro, uma mão estava trabalhando a favor da construção do muro e a outra mão estava ali segurando a espada, o armamento que eles tinham, para que se o inimigo viesse, eles estivessem preparados para se defender. Eles não estavam com a arma procurando propagar o mal, ou disseminar o mal, ou atacar outros povos. Não, eles estavam construindo o muro, a construção, e estavam preparados para se defender. Muitas vezes a gente olha com maus olhos, né? Legítima defesa, o cristão não pode usar da legítima defesa, não pode usar dos meios legais ali para se defender, nada disso. Ao decorrer da história da humanidade, os povos se defendiam contra seus inimigos, não é verdade? Então eu não vejo problema nenhum, inclusive nos dias de hoje, nós orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que dissimam mentiras contra nós, mas estarmos preparados para defender a nós e a nossa casa. Eu, particularmente, tenho um filho de 9 meses, o Paulinho.
né? O amor da vida, né? É um amor infinito. Então, se alguém entra em casa e procura ferir o meu filho, qual seria a minha atitude como um pai? Defendê-lo. Ah, mas assim, às vezes as pessoas que são contra, nesse momento ela fala assim, ah, agora é o meu instinto, né? Isso. Então, Aí arruma uma desculpa para ela, né? Não, agora eu preciso, foi uma necessidade. Então, mas a necessidade, ela bate a porta inesperadamente. Porque se a gente estivesse esperando o ladrão, nós com certeza antes ligaríamos para a polícia para listar a nossa porta. Mas muitas vezes o ladrão, muitas vezes não, todas as vezes o ladrão chega sem avisar. Sim. E não dá tempo de Não vou te ligar para a roubar, polícia. vou te roubar, Não vai dar tempo de ligar para a polícia, né? Então, como eu disse, a minha posição, eu não vejo mal nenhum no cidadão ou no crente, inclusive, usar desse direito previsto na Constituição, ou seja, na Lei dos Homens, artigo 25 da Constituição, e também respaldado sobre os parâmetros bíblicos aqui, conforme a lei de Deus. Legal. Porque assim, às vezes alguns falam assim, o cidadão não pode andar armado. Mas às vezes existe uma falha do Estado. Porque compete ao Estado proteger o cidadão. Mas o Estado, às vezes, não dá conta, né? Não dá conta. A polícia é onipresente? Ela não é onipresente, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é impossível o Estado cumprir com eficácia essa proteção oferecida. Então eu, particularmente, usando dessa lógica que temos conversado, não vejo problema nenhum no cidadão, no cristão, seja quem quer que qualquer que seja, usar desse direito como cidadão, desde que o Estado permita. Por exemplo, se o Estado não permitir você ter uma arma de fogo para você se defender, e mesmo assim você vai lá e dá um jeitinho e compra essa arma, aí eu vejo que está em desobediência. Então aí eu não vejo com bons olhos. Sim. Agora, se o Estado que você reside, o país que você reside, permite que você tenha ali a arma de fogo, use desse meio para se proteger e proteger os seus familiares, e legalmente você adquire esse material, aí tem a bênção, acredito eu, que tem a bênção de Deus e a bênção dos homens, segundo a lei, que é proporcionada, né, dos governantes para com a população. E é muito complicado, né, pastor? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação agora na prática, né? E outra coisa, só um parênteses aqui também para concluirmos, né, caminharmos, nós não estamos falando ou obrigando ninguém a comprar arma de fogo, Sim, ou a ninguém ir para uma academia e aprender defesa pessoal para se defender. Ninguém está falando isso. É a democracia. É a democracia. É o direito de cada um. Exatamente. Cada um se você quer ter o direito de se defender e usar desse direito, segundo a ordem, a lei, né, dos homens e de Deus, amém. Se você não quer, respeitamos sua posição, amém. A vida é sua, sim, e você usa da democracia. O que não podemos é inculcar nas pessoas as nossas ideias. Por exemplo, eu sou a favor da legítima defesa, da defesa pessoal, para todos, eu sou a favor, mas respeito quem não seja, porque alguns vão falar, mas numa briga de trânsito, tá armado, vai lá e ocasiona, e acontece realmente algumas situações dessa, mas eu acredito que pelos números que nos são apresentados, quanto mais armas, menos homicídios e menos crimes. Observamos isso nos Estados Unidos, outros países que são armamentistas, e agora o nosso governo também tem uma política armamentista, e quando nós olhamos para os números de homicídios e de crimes caíram pela metade. Então eu vejo com bons olhos isso, mas democraticamente respeito quem pensa diferente. E já foi provado, né? Isso aí já foi provado, que os acidentes de trânsito mata mais do que guerra. Mata mais do que a guerra. Mata mais do que a guerra. Parece até uma piada, né, pastor? Porque, né, quando você já pode imaginar que uma guerra morre menos pessoas do que num trânsito. Mas, enfim,
É legal o assunto, né? É bom a gente legal, conversar bacana. e deixar, né, bem claro que essa é a nossa posição. Sim. E que respeitamos quem pensa diferente, né, democraticamente. Nós prezamos tanto pela democracia como batistas, né? Porque na Igreja Batista a forma de governo é o sistema democrático Sim, cada um tem sua congregacional. posição. Né? Então ali democraticamente todos os assuntos são votados em assembleia, trazendo essa raiz, esse distintivo batista para a nossa vida, né? Para a nossa vivência. Nós procuramos sempre exalar isso, vivenciar isso em todos os âmbitos da nossa vida, e nesse assunto aqui não é diferente, democraticamente respeitando aqueles que pensam diferente, como um sistema democrático o qual nós acreditamos e vivemos. E a gente vai ver assim, a questão a questão armamentista. Por exemplo, o povo não pode se armar, mas os governos, possuem arma. As né? autoridades? As autoridades possuem arma. Eu acho que às vezes aqueles que são contra, e essa é uma opinião minha, pessoal minha, às vezes a pessoa é contra a arma, mas ela põe a responsabilidade do policial. Eu vi. Ou seja, o policial ele pode matar, ele pode matar um bandido. Sim, sim. Né? Mas é porque ele é policial. Então existe uma Acho lógica. algumas desculpas, né? Eu vi uma charge muito interessante e propício, né? O repórter chega ali pro empresário e fala assim, viu, o senhor não era contra as armas, não era contra a porte ou posse de arma? Ele falou, sim, eu sou contra o porte e a posse de arma. Mas espera aí, você está com 3 seguranças e os 3 estão armados e os seguranças são seus funcionários. Aí o empresário fala, não, eu sou contra o porte e a posse de arma, mas eles não. Então é muito propício aí pelo que o irmão falou, né? É legal. É isso aí, pessoal, um assunto bacana, legal. Deixe sua opinião, né, para nós sabermos. Sim, aí o que você opinião. Pensa. E o que é legal no sistema democrático, Emerson, é que as opiniões diferentes contribuem para o bem comum. Sim. Então quem pensa diferente ali, dando as suas opiniões, irá cooperar para nós analisarmos o assunto de um modo geral e mais abrangente. Legal. Vai lá, se inscreve, deixa seus comentários. E deixe uma sugestão para o próximo vídeo, dentro desse assunto, se você quiser abordar esse assunto, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, né? E é isso aí, porque o conhecimento te liberta. Te liberta.